Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é terça-feira, dia 18 de outubro de 2016. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Clébio Cavagnoli. Uma brincadeira que foi longe demais e agora preocupa pais e autoridades. Um jovem morreu após disputar quem ficava mais tempo sem respirar. A polícia começou a ouvir depoimentos de testemunhas hoje. Segundo familiares, quem perdia no jogo online era desafiado com o jogo do desmaio. O grupo usava câmeras para se comunicar. O delegado responsável pelo caso quer saber se a morte foi acidental e qual foi o envolvimento dos outros menores. Você acha que os jovens estão precisando de uma supervisão maior? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar sim ou não, entre nas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews. Vamos agora aos destaques de hoje. Fim do pacto entre facções criminosas, desencadeia rebeliões e mergulha presídios no Brasil em tensão. Ministro da Justiça anuncia plano de combate ao crime organizado. Para que nós possamos dar uma resposta efetiva, coordenada à criminalidade organizada, ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas. Duas cidades de Santa Catarina decretam estado de emergência, depois de terem sido atingidas por temporal e ventos de até 100 km por hora. Em meio aos escombros, os moradores tentam recuperar parte do que foi destruído. Há 3 semanas para o Enem, veja aqui no estúdio as dicas com o nosso professor Rodrigo Maia de como se sair bem na redação. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Começamos esta edição com prestação de serviços. Duas cidades de Santa Catarina decretaram estado de emergência depois de terem sido atingidas por um temporal e ventos de até 100 km por hora. Em meio aos escombros, os moradores tentam recuperar parte do que foi destruído. As imagens aéreas dão uma ideia do caos lá embaixo. Em terra, o cenário é desolador. A gente só via coisa voando, era telhado, era placa, era tudo voando. Tubarão, no sul do estado, foi a cidade mais castigada pelo temporal. Por toda parte, árvores arrancadas, postos de combustíveis destruídos, placas de publicidade pararam no meio da rua. Galpões de empresas parecem ter sido bombardeados, resultado da força do vento que passou de 95 km por hora. Foi trágico mesmo, a gente está bem abalado. Durante todo o dia, moradores e comerciantes tentavam recuperar alguma coisa em meio aos escombros, mas sempre de olho no céu. Isso porque as nuvens negras pareciam a continuidade de um pesadelo que dificilmente vai ser esquecido por quem testemunhou a fúria da natureza. Era um fim de mundo, moço. E eu sozinha. Desespero, né? Desespero, porque meu filho estava na praia e meu marido tinha ido para Joinville 1h30 da tarde. E eu fiquei tremendo ali. Uma criança morreu. A família trafegava por essa rua aqui, ó, quando um galho de árvore caiu na frente do veículo. O pai e a mãe, junto com outro bebê de colo, saíram do veículo para desobstruir a via. Só a menina de 7 anos ficou dentro do carro, quando a árvore inteira caiu e atingiu o veículo. A menina não resistiu e morreu no local. Do carro, só sobrou isso aqui. A Defesa Civil contabiliza pelo menos 20 feridos na cidade. O governo de Santa Catarina estuda liberar uma linha de crédito especial para a reconstrução do comércio. E aí nós temos que liberar um recurso, né, com carência, com juros subsidiados, para que essas empresas possam reconstruir seu patrimônio e continuar trabalhando e mantendo o nível de empregos. Segundo um levantamento parcial, 36 cidades foram afetadas pela tempestade. Além de Tubarão, Capivari de Baixo também decretou estado de emergência. Quase 3.900 pessoas foram afetadas pelo temporal, que dificilmente vai sair da memória dos moradores. E um outro vendaval voltou a atingir algumas cidades de Santa Catarina. Os ventos, para você ter uma ideia, chegaram a quase 70 km por hora e causaram destelhamentos e também quedas de árvores. Segundo a Defesa Civil, o oeste catarinense foi a região mais atingida. Em Joaçaba, famílias ficaram desalojadas e tiveram de ir para abrigos. 91 casas ficaram danificadas. Também foram registrados prejuízos no Vale do Itajaí e na região serrana. E hoje, inclusive, Santa Catarina deve enfrentar novas pancadas de chuva, especialmente no oeste do estado.
E os temporais causaram a suspensão de aulas em diversas escolas no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, no período de 10 horas, choveu mais do que a média mensal. A chuva forte deve se repetir hoje e nos próximos dias. A região central do estado deve ser a mais atingida, com pancadas fortes, raios e até queda de granizo. O tempo só vai melhorar na sexta-feira. A chuva de ontem prejudicou 38 cidades, deixando 400 casas alagadas em Pântano Grande e 300 em Novo Hamburgo. Em algumas cidades, a chuva superou a média esperada para todo o mês de outubro. Em São Paulo também houve problema. Um temporal atingiu a cidade e provocou estragos na tarde desta segunda-feira. O estado registrou o dia mais quente do ano. E no interior, as temperaturas chegaram, acreditem, a 39 graus. A guarita onde estava o fiscal de ônibus ficou destruída depois que esta árvore despencou sobre ela. Ferido, o funcionário foi levado para o hospital por vizinhos. A lotação, que estava parada, também foi atingida. O acidente foi durante uma tempestade que atingiu São Paulo no fim da tarde. Várias outras árvores caíram e interditaram ruas. O vento também destelhou casas. Tinha telha aqui pelo meio da rua, da avenida, e telhas ali na outra rua que passou por cima dessas outras casas aí, levada pelo vento. O temporal assustou os moradores. Ventava, caía granizo, até de pedra de gelo, batia na janela, entendeu? Muito feia a situação. Este condomínio aqui onde estou mostra bem a força do vento que atingiu essa região da zona norte de São Paulo. Essa aqui é uma folha de zinco do telhado que foi arrancada pelo vento. E aqui na parte de dentro a gente consegue ver que pouca coisa da estrutura restou em pé. Uma dessas folhas, inclusive, que é bastante pesada, foi encontrada pelos moradores no quarteirão ao lado. A imagem mostra o momento em que o rapaz levava o pedaço do telhado de volta para o condomínio. Esta outra telha de zinco ficou enroscada na fiação elétrica. Vários bairros passaram o fim da tarde e a noite sem energia elétrica. O temporal aconteceu no mesmo dia em que São Paulo registrou a maior temperatura do ano. Na zona norte foram registrados 35,2 graus. No interior, a cidade mais quente foi Valparaíso, no noroeste do estado, onde os termômetros marcaram 39 graus. Esses temporais com ventos fortes e muita chuva são provocados pelo choque entre o calor e a umidade. O que aumenta ainda o potencial para ventania, né, proveniente dessas nuvens carregadas, inclusive é o calor. E esse calor fica por aqui até por volta da quinta-feira, mas para o final da semana é que o tempo muda um pouquinho por aqui. E o calor chegou com tudo também no Rio de Janeiro. E a gente vai ter mais informações com a nossa repórter Carla Chaves, que está numa praia da Barra da Tijuca e conta como vai ficar o tempo por lá. Oi, Carla. Olá a todos que acompanham o Link Record News. A temperatura deve voltar a subir aqui no Rio de Janeiro. A máxima prevista para hoje é de 40 graus. Ontem a sensação térmica passou dos 44 graus e, claro, todo mundo aproveitou para ficar até mais tarde na praia. Calorão também em Belo Horizonte, no norte e no nordeste do país. Em São Paulo, a temperatura chegou aos 35 graus e assim deve permanecer até pelo menos o fim de semana. É uma prévia do que a gente deve ter durante o verão. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Carla, pelas informações. E facções criminosas promovem uma série de rebeliões pelos presídios do país. Em Rondônia e Roraima, foram 18 mortos dentro de penitenciárias. Na Grande São Paulo, mais de 50 presos fugiram do hospital de custódia. Em meio a tudo isso, o ministro da Justiça anunciou um plano de combate ao crime organizado. Tomou conta de 2 alas do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Vários prédios foram totalmente queimados. O incêndio começou durante uma rebelião e 55 presos conseguiram fugir. A polícia usou carros, motos e 2 helicópteros para recapturar os fugitivos. As aeronaves voaram baixo para abrir os clarões da mata. Aos poucos, os fugitivos iam sendo encontrados no meio do mato. Alguns foram presos com a ajuda de cães farejadores. Enquanto as buscas aconteciam do lado de fora, os detentos que não fugiram eram remanejados para outras alas. Em Itumbiara, a 200 quilômetros de Goiânia, 12 detentos fugiram do presídio Sarandi. Segundo a polícia militar, bandidos usaram uma carreta para derrubar 2 alambrados da unidade. Na sequência, 4 carros entraram na área aberta pela carreta e trocaram tiros com os guardas. Um agente teria ficado ferido. No norte do país, mais rebeliões em presídios de Roraima e Rondônia. Os motins começaram durante o horário de visitas e foram motivados por brigas entre as 2 maiores facções criminosas do país. Em
Em Rondônia, 8 presos morreram e cerca de 20 ficaram feridos. Parentes dos detentos foram feitos reféns. Já em Roraima, foram 10 mortes. Alguns presos estão desaparecidos. As rebeliões repercutiram na imprensa internacional. O jornal El País destaca a declaração do secretário de Justiça de que é uma briga de facções. No Rio de Janeiro, o ministro da Justiça anunciou um plano de combate ao crime organizado. Foram mapeadas 27 capitais do país para acabar com homicídios, tráfico de drogas e tráfico de armas. Para que nós possamos dar uma resposta efetiva, coordenada à criminalidade organizada, ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, que vem aumentando no Brasil, principalmente em virtude dos países fronteiriços, e aos homicídios. E agora de manhã, mais 2 presos foram recapturados em Franco da Rocha. 14 detentos ainda estão foragidos. A polícia começou a ouvir os depoimentos de garotos que jogavam com um adolescente que morreu enforcado após perder uma partida online. O adolescente de 13 anos, inclusive, Lidiane, não resistiu a uma brincadeira chamada Jogo do Desmaio, que infelizmente é muito comum entre amigos. Brincadeira que acabou em morte. Gustavo Riveiros Deter, de 13 anos, jogava um game pela internet com outros 3 adolescentes. Segundo familiares, quem perdia era desafiado com o Jogo do Desmaio. O grupo usava câmeras para se comunicar. Durante a brincadeira, um dos garotos percebeu que algo havia acontecido com Gustavo e avisou uma prima que estava no apartamento com o menino. Ele foi encontrado com uma corda no pescoço, usada provavelmente para ajudar no desafio do jogo, ficar desacordado por alguns segundos. Gustavo estava na casa do pai, em São Vicente, no litoral paulista. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu horas depois no hospital. O corpo do adolescente foi enterrado em Santos. A família está em choque e perplexa. O menino estudava em um colégio particular, era tranquilo e bom aluno. Era uma criança muito feliz, cheia de planos. Ele não era uma criança introvertida, calada, nada disso. A polícia já começou a ouvir os menores que participavam do jogo pela internet. Esse tipo de desafio começou nos Estados Unidos e é conhecido como choking game, que significa o jogo do desmaio. É feito principalmente por jovens. A ideia é que depois de um período desmaiado, o adolescente tenha momentos de euforia, mas nem todos conseguem voltar. Essa brincadeira, entre aspas, ela é bastante agressiva sobre o sistema cardiorrespiratório e ocorre o comprometimento dos grandes vasos, das grandes artérias que levam oxigênio para o cérebro. O perigo não está só atrás das telas dos computadores. De acordo com especialistas, os adolescentes estão mais propícios a entrar em situação de risco e, quando estão em grupos, são ainda mais corajosos e ousados. No grupo, ela fica muito mais intenso. A busca por sensações, a tomada de risco se torna mais intensa e mesmo a satisfação dele com o que ele fez se torna mais intenso quando ele está em grupo. Eu já vi mas eu nunca fiz não. Mas já tive bastante amigo que fez, postou bastante vídeos na internet. Segundo o psiquiatra, pesquisas revelam essa força que adquirem em grupo, que é explicada pelo cérebro que ainda está em desenvolvimento na adolescência. Teve um exemplo que eles mostraram uma pessoa dirigindo e ela tinha que tomar um determinado tipo de decisão, de correr um risco ou não de passar por um sinal amarelo no computador, claro, e mostrava que o comportamento dele sozinho era diferente do comportamento se ele estava com amigos ao lado. Quando ele estava com amigos ao lado, ele tomava mais risco do que quando ele estava sozinho. Também foi por uma brincadeira que Guilherme, de 19 anos, teve uma lesão cerebral e ficou 4 meses sem andar. Ele levou um golpe chamado Mata-Leão. Agora se recupera. Veio na minha cabeça todo um filme, passado. E assim, eu fico triste porque no meu caso, eu tive a chance de ter meu filho de volta, E essa mãe teve que enterrar o filho dela. A prima de Gustavo não conhecia a brincadeira que levou o primo à morte, mas faz um alerta. Vejam que isso é letal, que isso é fatal, que mata. Já o psiquiatra ressalta a importância de uma boa relação entre pais e filhos. A grande questão é educar, conversar sobre riscos, sobre o que é que aquilo implica e botar claramente que aquilo é uma situação muito perigosa, que existe um risco. No meu entender, o diálogo, a conversa franca entre pais e filhos é o melhor remédio.
Você vê que é curioso que o psiquiatra alerta que em grupo a tendência é que a brincadeira se torne ainda mais perigosa e letal. Porque quando muitos deles estão juntos, logicamente, nessa idade em busca de aventuras, de quebrar tabus e romper limites, eles não pensam muito nas consequências, somente naquilo que vão sentir, no que vão desfrutar de prazer dessa sensação, que muitas vezes, como você viu, infelizmente, termina mal. É a autoprovação, né? É cada um provar que é mais corajoso do que aquele que o acompanha ali no grupo, para provar um pouco mais, enfim, de poder dentro daquela organização. O que eles deveriam pesquisar também são os vídeos que estão disponíveis, inclusive na rede, na internet, mostrando também as consequências dessa brincadeira, se é que a gente pode chamar assim, de extremo mau gosto e letal. É por isso que perguntamos hoje para você na enquete do dia. Você acha que os jovens estão precisando de uma supervisão maior? Quem sabe com os pais conversando mais, como a gente viu na reportagem, ficando de olho nesse tipo de comportamento em grupo? Isso pode mudar, pode trazer algum tipo de reavaliação desses adolescentes e jovens a respeito dos riscos que correm? Aproveite para votar então pelas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente também, participe com seu voto e a sua opinião com a hashtag #LinkRecordNews. Faça isso também enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11 95307-1851. Daqui a pouco tem interatividade aqui na nossa tela. Enquanto você participa, a gente segue com informações para você agora, e inclusive sobre economia. Porque após 13 meses consecutivos de queda, o mercado imobiliário nacional registrou um aumento nas vendas. Em agosto é que isso aconteceu em relação ao mesmo mês do ano anterior. Foram negociadas 9.271 unidades, o que representa um pequeno avanço de 1,4% na comparação com as vendas de agosto de 2015. Segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, em parceria com a FIP, no acumulado do ano até agosto de 2016, as vendas somaram 67.069 unidades, queda de 11,3% frente ao volume observado no mesmo período de 2015. Já com relação ao encerramento de contratos, também houve um aumento. Foi de 2,8% frente ao número absoluto de distratos observados em agosto de 2015. No acumulado, então, de 2016 até o mês de agosto, o total de distratos foi de 30.321 unidades, patamar 3,9% inferior ao observado até agosto de 2015. E o volume de vendas no varejo caiu 0,6% em agosto, na comparação com o mês anterior, segundo dados do IBGE. Na comparação com agosto de 2015, houve baixa de 5,5%. O setor acumula declínio de 6,6% no ano e de 6,7% em 12 meses. O desempenho das vendas do varejo em agosto veio pior que a média estimada junto a 16 economistas e instituições financeiras, de queda de 0,4%. E em tempos de crise, redução de gastos, o que todo mundo está sendo obrigado a fazer de alguma forma, políticos do interior de Minas Gerais aumentaram os próprios salários, viu? Bem na contramão de tudo, né? Em uma das cidades, o prefeito praticamente dobrou a remuneração, enquanto os trabalhadores mal conseguem a reposição da inflação. Em Raposos, município da região metropolitana, o contra-cheque do prefeito praticamente dobrou. Passou de R$11 mil para quase R$22 mil. O salário do vice-prefeito saltou de R$5 mil para mais de R$9 mil. Um aumento de 80%. Os 9 vereadores, que ganhavam R$ 3.800, agora vão receber R$ 6.643. O aumento salarial foi aprovado pela Câmara Municipal. O presidente é o Léo da Bota, irmão do prefeito eleito, Serginho da Bota. O prefeito Carlos Alberto, do PMDB, que não conseguiu ser reeleito, vetou o reajuste. Mas a decisão final é da Câmara Municipal. Isso vai impactar 1% da nossa folha, da nossa arrecadação. Nossa cidade não consegue pagar um salário, um valor tão alto. O Ministério Público Estadual afirma que está de olho nos abusos praticados pelas câmaras municipais e garante que vai entrar com ações na Justiça em caso de descumprimento da Constituição Federal. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o seu município ele tem saúde financeira para arcar com esse aumento de salário, lembrando que o país passa por um momento de certa dificuldade financeira. Bom, enquanto algumas prefeituras deixam de investir e de pagar contas por falta de dinheiro, vereadores mineiros também aumentam o próprio salário e o dos novos prefeitos. A gente vai ter mais detalhes agora com a repórter Raquel Rocha. Oi, Raquel.
Olá, pessoal do Link Record News. Na cidade de Raposos, na região metropolitana, onde os vereadores aprovaram o reajuste dos próprios salários do vice-prefeito e de 98% somente para o prefeito, o atual chefe do executivo, que não conseguiu se reeleger, vetou a medida. Mas a decisão final cabe à Câmara dos Vereadores. Em Nova União, que fica a cerca de 60 quilômetros de Belo Horizonte, a população ficou indignada e decidiu protestar. Em princípio, os vereadores voltaram atrás e o reajuste não será feito. Na cidade de Pai Pedro, com 6 mil habitantes no norte de Minas, o prefeito passará a receber R$ 11.800. O atual salário dele é de R$ 7.700. Outras cidades mineiras estão na lista das cidades onde houve esse reajuste, mas o Ministério Público está de olho e vai apurar os casos. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Raquel, pelas informações. Vale também um lembrete a toda a população. Nas cidades onde aconteceu reeleição, então, do prefeito, redobrem a atenção. Olha só quem o povo está colocando aí no poder, dobrando o salário, enquanto a população não consegue nem o ajuste pela inflação. Fica o recado. Em especial porque vem o segundo turno. É hora de rever também quem você pretende votar para seguir uma nova gestão ou então se reeleger ao cargo. Agora, já que estamos falando dessa questão econômica, os gastos, tentativa então de equalizar isso, outubro, você sabe, é mês de rematrícula, hein? E por conta disso, você vai ver agora algumas dicas aos pais que têm filhos na escola particular. Saiba agora como evitar abusos na hora de garantir a vaga para o ano letivo de 2017. A reportagem é da Viviane Barbosa. Faltam 2 meses para acabar o ano letivo. E Vanessa Baroni já se preocupa com a rematrícula da escola da filha. Para garantir o desconto de 30%, a mãe precisou mexer nas economias. Ela não contava com esse gasto agora. Normalmente a rematrícula eu faço quando sai 13º e aí eu pago rematrícula, taxa de material. Mas como era um desconto considerável, eu optei por mexer nessa economia. Maria Manuela tem 2 anos. Passa o dia inteiro na escola para os pais trabalharem. A Maria Manuela ela vai para a escola desde os 5 meses e precisa ser uma escola que tenha 12 horas. Ela entra às 7 da manhã e por volta de 6h30, 6h40 é que meu marido passa para pegá-la. E ela gosta muito da escola. Eu vejo assim o desenvolvimento dela, né, no falar, no brincar, no reconhecer letras. A taxa de reserva para a vaga do ano seguinte é uma prática comum, não é proibida. Mas os pais devem ficar atentos a alguns pontos. O valor pago deve ser descontado do total da anuidade. E a escola deve divulgar todas as informações 45 dias antes do término do período da matrícula. Ele tem esse período que ele tem que receber os valores da escola, as anuidades ou semestralidade, dependendo da escola. E aí, qualquer problema, ele tem que contestar. Pode pedir, inclusive, a planilha do conteúdo programático e da evolução na qual teve um reajuste. A partir do momento em que assinar o contrato, a instituição de ensino não pode aumentar o valor da mensalidade. O reajuste fora de hora pode ser considerado abusivo. Vanessa está atenta aos direitos dela. Lá na escola dela são 13 parcelas fixas, então assim, você já sabe quanto que você vai pagar até o final do ano. Por um lado é bom que você não tenha aquelas surpresas no meio do ano, né, com reajustes e tudo mais. As escolas não podem exigir que o material escolar seja comprado no próprio estabelecimento. Não podem também ser cobrados valores de produtos de escritório, de limpeza ou higiene pessoal dos alunos. É importante lembrar que, se desistir do curso antes do início das aulas, os pais podem solicitar a devolução integral do valor pago pela matrícula. Se você cancelar a matrícula antes do início do ano letivo, com certeza você tem direito à devolução. O que eles podem reter seria uma taxa administrativa, vamos dizer, o trabalho que eles tiveram de preencher aquele formulário da criança, de ter alocado ela naquela escola. Em torno de 10%, mais que isso não. Eu quero proporcionar para minha filha pelo menos bons estudos, né? Para que ela possa ter uma profissão, para que ela possa ser alguém de bem.
Muito bom, dicas dadas aí para rematrícula. Agora a gente fala do cartão de confirmação com o local de prova do Enem 2016, que será divulgado para os candidatos a partir de hoje. As informações estarão disponíveis pelo aplicativo do Enem do Governo Federal, pelo site enem.inep.gov.br. Participante e, além disso, tem uma /br/participante. Importante você lembrar disso. Além disso, o Ministério enviará um e-mail aos inscritos, hein? Assim como no ano passado, inclusive, os cartões não serão impressos e só estarão disponíveis na versão digital. Neste ano, as provas serão realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. No primeiro dia, sábado, o candidato terá 4 horas e 30 minutos para responder questões de ciências humanas e de ciências da natureza. Lidiane, e no domingo, ele terá 5 horas e 30 minutos para as perguntas de linguagens, códigos e suas tecnologias, além de matemática e aquilo que faz muita gente sofrer: redação. Então, se você sofre, preste atenção. Lembrando que o site está aqui, enem.inep.gov.br/participante. Qualquer dúvida você entra, todas as informações estão aqui para você. E justamente faltando apenas 3 semanas para a prova, são mais de 9 milhões de inscritos. Imagina a quantidade de pessoas que estão nervosas nesse momento. Nervosas, com aquela dor de estômago pré-prova, tensão pré-Enem. Mas você sabia que a redação tem o maior peso da prova? Para dar dicas, então, de como conseguir uma boa nota na redação, porque se você salvar a redação, todo o resto fica um pouco mais tranquilo. A gente vai receber para te ajudar agora o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC de São Paulo, nosso colunista, que toda terça vem salvar aqueles desesperados que têm dúvidas de português. Vamos te receber de novo. Bom, obrigado. Bom dia a todo mundo. Eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez e de conversar um pouco sobre o Enem. O que eu fico mais feliz ainda, Kleber e Lidiane, eu estava aqui na redação, a gente estava conversando aqui antes, como as pessoas começam a perguntar, né? Então, a gente estava conversando, várias pessoas aqui da produção, e começa, e aquela frase, e aquela? E começa a suscitar o interesse. É o que eu fico mais feliz. Por quê? Porque com o interesse a gente consegue sanar as dúvidas, a gente consegue trazer a língua portuguesa para a realidade do dia a dia. Eu sempre costumo dizer isso. Eu queria muito que a língua portuguesa fosse vista pelas pessoas como algo legal. Às vezes eu entro na faculdade, depende do curso, por exemplo, eu vou dar aula, aí vem aquela disciplina língua portuguesa, o pessoal fala, nossa... Se a pessoa for de exatas, piorou, né? Nossa, se for de exatas, então a aula de língua portuguesa, eles querem sair correndo. Aqui no estúdio mesmo, começa a falar algumas coisas, o pessoal já começa a falar, meu Deus, o que esse cara tá falando, né? Sujeito, verbo, objeto, essas coisas. Mas eu fico feliz que as dúvidas acontecem e a gente está nas dúvidas e as pessoas, pelo menos um pouquinho aos poucos, começam, quem sabe, a gostar de português e a melhorar cada vez mais nesse sentido. Agora, Rodrigo, falando de redação, eu acho que essas dicas vão ajudar muito, não só quem vai prestar o Enem, mas também quem vai prestar um concurso público, porque nós estamos no período de concurso. Então, os detalhes que vão abranger as dicas para a redação vão ajudar todo mundo. Começando pelo tema. O que deve ser tema num ano em que a política dominou o noticiário? Você acha que alguma coisa relacionada a isso? Eu costumo falar sobre tema assim. A gente vê alguns sites de pessoas que começam a dar uma série de chutes, etc. Às vezes acertam, às vezes erram, obviamente, porque, como eu acabei de dizer, são chutes. Eu entendo que, assim, o Brasil hoje, né, esse ano, aliás, 2016, passou por um período político, aliás, ainda está passando por um período político histórico, né? Independente de crenças políticas partidárias, que não é o caso, mas é um período histórico no país, né? Uma presidente que foi afastada, um outro presidente que assumiu, há divergências, convergências. Então, a gente tem uma situação política aí bastante tensa, né? Bastante forte, bastante importante para a história. Então, eu creio que alguma reflexão nesse sentido possa surgir no tema. Talvez não seja, Kleber, uma questão direta para falar do impeachment, por exemplo, ou do novo presidente, não seja tão direto assim, mas alguma questão que relacione essas ideias, eu acredito que seja cobrado. Por quê? Porque é um período histórico, é um período importante, é um período que o aluno precisa saber se posicionar. E veja, se posicionar não necessariamente do ponto de vista político ou partidário, como eu disse, mas se posicionar como cidadão, para entender qual é a função como cidadão e o que ele está fazendo aqui no país, o que ele pode exercer, né, como cidadania nesse sentido. Então, a pessoa precisa ter essas informações. Rodrigo, independente então do tema que seja abordado no Enem, qual é a dica para a construção de um bom texto na redação? Eu gosto muito dessa palavra, Lidiane, e daqui a pouco eu vou colocar aqui algumas dicas que eu separei para o Enem. Se você me permite, eu quero falar um bom texto. Eu costumo dar uma aula sobre isso. E eu começo a aula dizendo assim, afinal, o que é um bom texto? É muito relativo o que é um bom texto. Você pega, por exemplo, uma crônica, um conto do Antônio Prata, que ele brinca com as pontuações, brinca com as conjunções, e é um excelente texto. E, de repente, não está 100% adaptado à norma culta.
né? Mas é aquela situação. Eu costumo dizer assim, quando você vai a um casamento, você vai de terno. Lembra que a gente falou semana passada? Quando você vai a uma praia, você vai de roupa, de sunga, de biquíni, etc. Então, você tem que saber se portar em cada situação comunicativa. Um bom texto pode estar não adaptado à norma padrão culta e ele ser muito bom, como um conto, uma crônica, em que o autor brinca com a pontuação. Agora, quando a gente fala de Enem, que é o tema de hoje, a pessoa, o estudante, né, quem está prestando mesmo o Enem, um concurso público, precisa se adaptar às normas e padrões gramaticais. E o que o Enem pede? Eu separei aqui algumas competências que são chamadas para os alunos entenderem o que é. Então, vamos colocar aqui, competências avaliadas no Enem. A primeira dessas competências, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Veja, Kleber e Lidiane, está claro, o Enem vai cobrar do aluno, o Enem vai cobrar claramente competência em norma culta. Competência em norma culta pressupõe conhecimento gramatical de língua portuguesa. Então, por mais que a gente possa dizer, olha, mas o aluno, ele pode falar do jeito dele, ele tem liberdade. Ok, ele tem. Vamos lá, quando ele estiver na praia, vamos chamar assim. Agora, aqui no Enem, aquela situação formal de terno e gravata é aquele casamento. Então, você tem que demonstrar domínio da norma padrão culta da língua portuguesa. Daqui a pouco eu vou falar até uma dica de número percentual que a gente estava discutindo aqui, vou falar de norma culta. Competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento. Na verdade, ele vai, nessa competência 2, ele vai delimitar a estrutura do texto dissertativo, argumentativo que ele coloca, texto dissertativo, argumentativo, e se você compreendeu a proposta de redação. Se você compreendeu o que está sendo pedido e consegue estruturar a proposta num texto dissertativo, eu acho até, argumentativo. Rodrigo, que aqui está todo o segredo, talvez, da construção do texto. Sempre uma redação do Enem vai ser dissertativa? Sempre uma redação do Enem vai ser dissertativo, argumentativo, por um motivo simples. O que está sendo cobrado? Não é se ele tem uma criatividade para criar uma história, mas é um conhecimento prévio sobre algum assunto, se ele sabe se posicionar, se ele sabe argumentar, se ele sabe conversar. Veja, isso está melhor até na competência 3, que é o que a gente chama de coerência. Por exemplo, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos. Olha que legal, em defesa de um ponto de vista. Ele quer que você consiga defender um ponto de vista, selecionando, relacionando, organizando argumentos. Por isso que sempre é cobrado um texto dissertativo argumentativo. Você verifica se o aluno consegue fazer essa seleção, essa organização e principalmente a relação entre os argumentos selecionados. Essa é uma dica que eu vou dar para você. Selecione e organize, ok, mas estabelece relação. Beleza? Competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários. Aí tem gente que fala, meu Deus, do que essa competência está falando, né? Mecanismos linguísticos necessários, os câmeras aqui já deram risada. Meu Deus, o que a gente tem que colocar nessa história? Mecanismos linguísticos a gente chama de coesão, Clébio. O que a gente está falando? O mas, o pois, o e, o embora, o contudo. Se você consegue mecanismos linguísticos, até uma vírgula bem colocada, para concatenar, para estruturar as orações e as frases do seu texto. Esse quarto item é a coesão, certo? Quinta competência, elaborar a proposta de intervenção. Bom, essa é uma das maiores polêmicas do Enem. Eu me proponho, se vocês quiserem, a vir um dia aqui só para falar dessa tal proposta de intervenção. É o parágrafo final da redação, em que o aluno relaciona tudo aquilo que ele escreveu e faz uma proposta, vamos chamar assim, de solução para o problema social apresentado no tema. Que aí é completamente opinativo, né? Ele é opinativo mais ou menos. Dentro da realidade que nós temos, né? Ele é argumentativo. Com base no que você selecionou, organizou, com base na sua compreensão da proposta de redação e na defesa do ponto de vista, que proposta você faz para essa questão social ser entendida e resolvida? Essa é a proposta de intervenção que eu aconselho, se a gente puder, ter um dia aqui para falar dela, porque é uma grande polêmica do Enem, viu? Agora, isso nas Rodrigo, redes sociais é uma grande polêmica. Com essas competências, dá para a gente entender o seguinte, que traduzindo para o leigo, tanto para aquele que vai prestar concurso, que não é tão leigo assim, porque afinal de contas está se preparando, quanto para aquele que vai prestar Enem. A redação precisa ter começo, meio e fim e tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Você me permite trocar uma palavra? Por favor. Vamos lá. Você é o professor. É só uma troca que eu costumo dizer para os meus alunos assim. Dissertação, é claro que a gente entende começo, meio e fim, no sentido do que está no início, que está no meio e que está no final, ok. Mas começo, meio e fim, a gente pode confundir, o aluno, o estudante pode confundir com a questão narrativa, de um começo, um meio e um fim de uma história. E veja, a dissertação tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você faz uma abordagem geral do tema em que você vai desenvolver. No desenvolvimento, como o próprio nome diz, você desenvolve os argumentos. Lá no final, você recupera o que você falou no começo
e desenvolve a sua proposta em cima disso. Perfeito. Então, a ideia de começo, meio e fim, ela se quebra um pouco para essa estrutura argumentativa que depois a gente pode comentar um dia, vem lá de Aristóteles, quando ele falava da estrutura do texto argumentativo. Bom, tendo em mente, então, esses conceitos para justamente a correção até da redação do Enem, qualquer pessoa que preste um concurso público também vai se sair super bem. Vai se sair super bem. A maioria dos concursos, claro, que aí precisa verificar o edital para ver se tem alguma diferença, alguma peculiaridade, mas a maioria dos concursos tem uma estrutura bastante similar a essa estrutura que a gente falou do Enem. Então, quem quiser prestar um concurso público e estudar por essa estrutura, com certeza vai se dar muito bem. Mas o ponto é ler muito. Essa Leia é a dica fundamental. muito. Você não vai conseguir relacionar argumento. Você não vai conseguir defender ponto de vista. Você não vai conseguir fazer nada disso se você não conseguir, se você, aliás, não tiver conhecimento prévio do assunto. E conhecimento prévio do assunto você só adquire com leitura. Repito, um bom texto é aquele que consegue mostrar a seu ponto de vista, o seu argumento de forma clara para o corretor. E se você der conta dessas 5 competências, você vai tirar uma nota ótima no Enem. Não esquece que a redação do Enem é de 0 a 1.000 pontos e na totalização da prova ela vale 20% da nota inteira. Olha só. Só a redação vale 20% da nota inteira. Então, se salvar a redação, você pode imaginar que se for mal nas demais, talvez consiga Olha, alguma se coisa salvar boa. a redação, se for muito mal nas demais, não sei. Mas com certeza a redação consegue salvar um pouquinho. E é Legal. preciso ficar atento para os itens gramaticais também. Perfeito. Então, Obrigado, ótimo. viu, Rodrigo? Eu que agradeço, Kleber de Lidiane, e até a próxima terça-feira com mais dicas aqui de língua portuguesa. Obrigado, viu? Boa semana para você. Até Obrigado. lá. Obrigada, Rodrigo. Bom, e uma escola particular do Rio de Janeiro é acusada de rejeitar a matrícula de um aluno que sofre de diabetes e precisa aplicar insulina diariamente durante as aulas. E é claro que por causa disso, esse caso foi parar na justiça. Olha só. O menino de 15 anos teve a matrícula cancelada em uma escola particular de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Em julho, a instituição de ensino informou que o aluno não poderia continuar na escola. Na mesma hora eu falei, vocês estão expulsando meu filho. Não, a gente tem direito de cancelar a matrícula dele, porque era uma bolsa. Segundo Daniele, no início do ano letivo, a escola foi comunicada sobre a situação do aluno. Mas em maio, após o estudante sofrer um mal-estar, o colégio começou a demonstrar receio em manter o adolescente na instituição. Tem que cuidar todo dia, medir glicose, tomar insulina. Se não tomar insulina, aumenta. E se eu tomar insulina a mais, abaixa a glicose. O caso foi parar na justiça e o Conselho Tutelar de São Gonçalo ajudou a família a encontrar uma nova escola para o adolescente que se sentiu discriminado e até entrou em depressão. No Brasil, não há uma legislação específica sobre as responsabilidades de pais e colégios. No entanto, nenhum aluno pode ser expulso ou ter a matrícula rejeitada. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito à educação. Uma pesquisa inédita mostrou que a dor de cabeça, a dor nas costas e a dor muscular são as que mais afetam a população brasileira. Só para você ter uma ideia, mais da metade dos entrevistados sofreram com alguma dessas dores recentemente. A maioria recorre aos analgésicos para, com isso, tentar diminuir o transtorno ou simplesmente espera a dor passar. Levante a mão quem nunca teve aquela dor chata que incomodou o dia todo. Dor de cabeça pulsa e você fica incomodado com aquilo, te atrapalha alguma atividade, então é ruim. Uma pesquisa ouviu 1.500 pessoas em todas as regiões do país e revelou: a maior reclamação é justamente esta, dor de cabeça. 78% já tiveram pelo menos uma nos últimos 3 meses. A segunda maior queixa é a dor nas costas e a terceira é a dor muscular. A correria do dia a dia, problemas a resolver, contas a pagar, o trânsito que não anda. O estresse é apontado pelos entrevistados como um dos principais fatores para o surgimento das dores. O estresse acaba liberando alguns neurotransmissores, acaba mudando um pouquinho a proporção dos neurotransmissores, que fundamentalmente as endorfinas, que são as substâncias que fazem a modulação da dor e mudam o limiar da dor. A pessoa passa por um estímulo menor, sentir uma dor maior. O estresse ficou em primeiro lugar entre as causas da dor de cabeça, seguido por poucas horas de sono e gripes e resfriados. O fator hormonal e a exaustão são as causas do incômodo que sente esta bancária. Todo mês, perto da menstruação, ela tem dores de cabeça muito fortes. A gente trabalha com computador hoje, trabalha em ambiente com cobrança, então a gente acaba se estressando, trabalhando muito, tem que conviver, né?
Os tratamentos não deram resultado e, por isso, ela não vive sem os analgésicos. Geralmente dói aqui na região frontal, né, assim, bem forte, como se fosse uma pulsação mesmo, que é quase assim, não dá para ficar sem tomar um remédio, sem curar, porque senão você não pensa, não trabalha, não faz nada. Já a má postura é a principal responsável pela dor nas costas. Segundo a pesquisa, é a dor mais frequente de todas. É o dia inteiro no computador, então acaba ficando a postura comprometida. O sobrepeso ou a obesidade também é uma situação que, na verdade, cursa com dor lombar com muita frequência e uma perpetuação dessa dor lombar. Então, uma dor que seria uma dor aguda passa a ser uma dor crônica. Quando a perna dói, é porque a Aline fez atividade física além da conta. Se for fazer um treinamento e um exercício muito forçado, dói no músculo. A dor gera irritabilidade e mau humor em mais de 60% dos entrevistados. E os remédios são a opção número 1 para amenizar o problema. Depois deles, só descansar e esperar passar. Dores agudas, frequentes e que aumentam de intensidade devem ser verificadas junto ao médico. Mas muitos brasileiros já se acostumaram a conviver com aquela dorzinha de estimação. Força de vontade, porque se a gente se entregar, você fica na cama o dia inteiro. E não pode, né? Não pode se acostumar com dor, ninguém merece. E depois de falarmos de dor, o assunto ainda é saúde. Mesmo com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, 70% dos óbitos registrados no país ainda estão relacionados ao infarto, ao derrame e à insuficiência cardíaca. E segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a cada ano, mais de 300 mil pessoas morrem por esses males, só aqui no Brasil. É muita gente, hein? Muita gente, 300 mil pessoas. Bom, para falar sobre a prevenção dessas doenças, a gente recebe hoje no estúdio o médico Antônio Cláudio Amaral Baruzzi, chefe da UTI do Hospital Total Cor, aqui de São Paulo. Doutor, muito bem-vindo ao Link Record News. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Kleber. Bom dia, doutor. Bom dia a todos os telespectadores. Obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor, quais são os sintomas, quais são os sinais que merecem atenção da população assim que eles surgem ali e pedem realmente um estudo, um acompanhamento médico? Lidiane, é o seguinte, a população tem que estar ciente de que essa doença é aquela que mais mata no mundo moderno. O Kleber acabou de citar que 300 mil brasileiros vão a óbito anualmente. Isso significa um óbito praticamente a cada 2 minutos. Mas que doença é essa que nos mata, que tira nossas vidas, né? Essa doença, a primeira delas é o infarto do coração. Por que a pessoa tem o infarto? O infarto é decorrente de uma obstrução de uma artéria coronária. Nós temos 3 artérias principais. Uma dessas artérias entope agudamente. O coração fica sem receber sangue naqueles minutos. E o coração, ele não resiste a isso, ele pode fibrilar e evoluir com parada cardíaca. Se nós conseguirmos voltar um pouco no tempo, a pergunta é, por que essa artéria fechou e entupiu? Isso é gordura, é colesterol que vai depositando ao longo das décadas. Essa artéria vai obstruindo progressivamente, paulatinamente. E os sintomas poderão aí surgir antes que a pessoa tenha um infarto. Por exemplo, um sintoma muito comum é o cansaço, que não existia antes das minhas atividades. Não quer dizer pelo fato de eu estar um pouco mais cansado de fazer minha caminhada, minhas atividades, eu estou com a artéria querendo fechar. Mas é um sintoma que chama atenção. O sujeito que sobe uma escada ou caminha próximo à sua moradia e começa a ter falta de ar, suor frio, uma sensação de peso, aperto no peito. Às vezes essa sensação vai para o queixo, pode ir para os ombros. Então são sintomas que poderão sugerir que esse sujeito está prestes a ter um entupimento da artéria coronária. Aquela história, doutor, do formigamento no braço esquerdo, a dor no peito, podem ser porque muitas vezes confunde as pessoas, né? Confunde. O formigamento, geralmente, é por algum problema neurológico do ponto de vista da coluna cervical. Entendi. Qualquer compressão aqui do nervo que sai da coluna cervical pode dar esse sintoma de formigamento. De qualquer forma, vale a pena sempre ir ao pronto-socorro e procurar um serviço de saúde para esclarecer, porque às vezes o sujeito pode ter um formigamento, mas, na verdade, um princípio de infarto pode estar querendo começar a aparecer, né? Por falar em princípio de infarto, uma coisa que é muito comum e a gente percebe bastante é a comparação desses sintomas que levam uma pessoa a infartar com problemas digestivos. Verdade. Então, as pessoas às vezes estão com refluxo, gastrite, esofagite e os sintomas são muito parecidos. Como é que a gente pode
ter aquele termômetro de, não, isso realmente merece uma atenção especial, preciso ir a um cardiologista ou então a algum especialista que cuide dessa parte digestiva? Ludine, a orientação que eu daria ao público é o seguinte, nunca menospreze o seu sintoma. Na dúvida, procure o seu médico. Todos os dias nós temos atendido os pacientes dos pronto-socorros com queixa de dor epigástrica que passa por uma gastrite, o sujeito às vezes faz uso de derivados alcoólicos, muito café, isso pode dar gastrite e a desculpa é essa, não é alguma coisa que eu comi que me fez mal. Exato. Mas pode ser o primeiro sintoma, assim, de que o infarto está prestes a começar. Então, na dúvida, procure um serviço médico, não fique em casa achando que isso vai passar, porque o atendimento precoce do infarto é o que salva vidas. Doutor, o senhor falou de uma questão, e aí é que entra nesse detalhe do atendimento precoce. Você falou de uma questão muito importante, que o infarto ocorre em geral por causa do entupimento da via coronária em geral, né? Correto. Me parece que a alimentação tem tudo a ver com o estilo de vida. Mas muita gente diz, aquela pessoa teve infarto porque passa muita raiva, passa muito nervoso. Até que ponto, de fato, uma pessoa mais agitada, o nervoso pode levar alguém a infartar? Quando nós falamos nesse assunto, eu percebo que um fica olhando para o outro e vê, será que eu sou um cara que estou... Aqui os câmeras todo mundo, será que eu posso infartar? Então, tem coisas importantes e simples que nós temos que aderir. Ou seja, a prática da boa saúde. E não há nenhum segredo, não há nada, nenhum mistério. Primeiro, fumar é um dos principais venenos para o nosso organismo. Olha aí. O cigarro, quando a gente inala aquela fumaça quente, ela é absorvida pelos pulmões, cai na circulação e isso estraga nossas artérias. Mesmo quem fuma de forma passiva, ou seja, também? Passiva. Olha aí. Se eu ficar num ambiente 4 horas e as pessoas estão fumando, eu fumo 2 cigarros por tabela. Que coisa. Mesmo em ambiente de trabalho, em ambiente domiciliar, pais que fumam, as crianças estão fumando por tabela. Isso é um risco, a doença aterosclerótica começa a acelerar para todos nós, inclusive para o fumante passivo. Então, parar de fumar é uma coisa fundamental. O segundo ponto é evitar o uso indiscriminado de gordura animal. A gordura animal, nós chamamos de gorduras saturadas, diferente da gordura vegetal, que são as insaturadas. As gorduras saturadas, ou seja, onde tem essa gordura? Carne. Não é isso? Aquele que gosta de uma churrascaria no domingo, churrascaria no domingo, tá certo? Muito cuidado, não é que está proibido, não podemos encarar também o colesterol ruim, a gordura saturada, como um veneno, mas tudo tem que ser feito com muita moderação. Se eu posso deixar um bife, por exemplo, bem frito, bem assado, queimando aquela gordura toda, ingerir mais a parte proteica da carne mesmo, né? Isso é proteína, isso faz bem. Claro que um pouco de gordura sempre vem junto. Mas eu posso tirar essa gordura, porque esse excesso nós absorvemos e para onde vai? Elas vão depositando nas nossas artérias e eu corro o risco de se depositar nas artérias coronárias no futuro de ter um infarto. Mas não é só um infarto, Kleber. É também um acidente vascular cerebral. A gordura entope as artérias do cérebro. Eu posso também estar em risco de ter o tal do AVC. Hoje bastante conhecido. A gordura também ataca a aorta, eu posso desenvolver aneurisma da aorta abdominal. Eu posso desenvolver insuficiência vascular periférica. Eu tenho dor, porque o sangue não chega nas artérias como se deve, porque elas passam a ficar entupidas ou semi-entupidas. Então, baixar a quantidade de gordura animal é um grande passo e não está longe de nenhum de nós. Uma alimentação saudável, né? Saudável. Outra questão, exercício físico. Se todo dia eu caminhar durante 30 minutos, um passo um pouco mais acelerado, isso é buscar saúde. Então, não preciso ir atrás de academias sofisticadas. Basta eu caminhar 30 minutos no meu próprio bairro, onde eu moro, na praça em frente da minha casa. Então, são situações Uma simples. caminhadinha no quarteirão, 30 minutinhos já ajuda todo dia. Com certeza. Que legal, doutor. São coisas simples que não precisam exatamente, não demandam muito esforço e que podem deixar a sua saúde em dia. Então, prestem muita atenção nessas dicas preciosas aqui que o doutor Antônio nos passou. Doutor Antônio, muito obrigada pela participação do senhor. Muito obrigado a todos. Espero que o senhor não tenha tantos atendimentos assim depois das nossas dicas aqui e a população realmente siga. E se tiver, que sejam atendimentos para o bem, para se precaver. Exatamente. É verdade. Obrigado, doutora. Muito obrigada pela participação. Muito bem, nós vamos ao intervalo e no próximo bloco você vai ver, chega ao Brasil uma nova técnica para amenizar um problema que atinge 20% das pessoas. O refluxo que o doutor citou aqui, hein? Você vai saber mais já já. E ainda multas por dirigir falando ao celular crescem e Detran dá orientações para os motoristas evitarem acidentes. Isso e muito mais em instantes aqui no Link Record News. Até já.
Meio-dia em ponto pelo horário brasileiro de verão. Boa tarde a você que nos acompanha agora no Link Record News. Boa tarde, bom almoço. Mas antes de seguir para o almoço, agora há pouco a gente falava para você sobre a questão da alimentação com o doutor Antônio. Não abuse aí das gordurinhas. Sabe aquela gordura da picanha que a gente ama? Deixa ela, corta e deixa de lado. É melhor para a saúde. Porque isso pode influenciar num outro problema que você vai ver agora. Porque chegou ao Brasil, felizmente, uma nova técnica para amenizar um dos problemas que atinge, portanto, 20% das pessoas. O tal do refluxo. O tratamento é feito com uma espécie de marca-passo e é menos invasivo do que as cirurgias tradicionais e remédios. Com tosse e queimação há quase 15 anos, Carlos Fernando não sabia o que era ter uma boa noite de sono. Culpa do refluxo crônico, doença que atinge 20% dos brasileiros. Uma gastrite bastante forte, a esofagite, eu tinha dificuldade às vezes para comer uma série de coisas, né? E a partir disso eu passei a ter também as infecções de garganta de forma muito sequente. Este aparelho, uma espécie de marca-passo, é uma opção de tratamento menos invasiva e mais moderna do que as tradicionais, como cirurgia e remédios. Este médico é o único que aplica essa técnica no Brasil. É um marca-passo que procura com que o esfíncter esofágico inferior mantenha a sua capacidade de fechamento, que é o que acontece nos pacientes que têm refluxo, que esse esfíncter perdeu essa capacidade. Carlos Fernando quis apostar no novo tratamento e não se arrepende. Fiz a cirurgia na terça-feira, no sábado eu comi até um churrasquinho daí e não tive nenhum problema decorrente disso. O marca-passo, fabricado em Israel, já passou por vários testes no mundo todo. Aqui no Brasil, foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária há 7 meses. A Mariane está entre os 3 primeiros pacientes a receber o tratamento, que em uma semana já mudou drasticamente a qualidade de vida deles. Mariane não tinha nem vida social. Agora, depois da cirurgia, ela planeja o que pretende recomeçar. Já comi churrasco, já comi pizza, já tomei guaraná, já tomei cerveja e nada daquilo aconteceu. E a vida social? Vai começar agora. Nada como resolver uma situação como essa, ainda mais refluxo que incomoda tanta gente. Sim, muita gente acha às vezes que é um problema pulmonar, a tosse que não passa. E olha só, é algo que pode ser resolvido com hábitos saudáveis, alimentação principalmente. Exatamente. Por falar em hábitos saudáveis, nada saudável é uma brincadeira que se espalha por aí, principalmente entre os jovens. Jovens, então, andam disputando jogos online e inclusive, morreu depois de ter disputado qual o maior tempo que ficaria sem respirar. Diante de toda essa atrocidade, essa tragédia que nós presenciamos, perguntamos para você na enquete. Você acha, então, que os jovens devem contar com uma supervisão maior dos adultos, dos responsáveis? Hashtag Link Record News para votar e participar, contribuir com o que você acha sobre o assunto, ou também coloque a sua opinião e envie pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Já temos mensagens. Pelo WhatsApp chegando aqui, bastante opinião. Vamos conhecê-las então a partir de agora. A gente começa com a Vanderlise, do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: eu creio que a falta de disciplina e vigilância dos pais. Nossos adolescentes não têm mais medo de nada e perderam respeito com a própria vida. Vanderlise, infelizmente é isso que a gente vê nessas brincadeiras. Eles não têm medo e é justamente a falta de medo e de aconselhamento que os leva a esse tipo então de brincadeira de mau gosto. Obrigado por participar. Temos agora aqui a opinião da Alessandra, de São Paulo, que compartilha. Com certeza, falta diálogo e participação direta na vida das crianças e adolescentes. A maioria dos pais se preocupa em suprir materialmente os filhos e esquece que a atenção, amor e presença são mais importantes. Está aí o recado da Alessandra. Obrigada pela participação, Alessandra. De Minas Gerais, Belo Horizonte, vem a próxima participação. Evani diz o seguinte: sim, tem garotos que ficam mais de 12 horas no computador e os pais não tomam nem conhecimento do que está acontecendo. Evani alerta aqui então para que os pais fiquem de olho naquilo que os filhos acessam na internet. Dica importante. Obrigado, Evani. E lá de Uberlândia, Minas Gerais, tem a participação do Edson. Eu acho que está faltando diálogo entre os pais e filhos, porque tem filhos que nem falam com os pais o que fazem durante o dia a dia. Observação bem feita aqui do Edson. Obrigada pela sua mensagem, pela sua participação. Faça como eles, então. Continue mostrando o que você pensa sobre o assunto. Colabore também com o seu voto. Daqui a pouco tem mais interatividade aqui na nossa tela.
Enquanto isso, a gente segue com outras informações para você, porque de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, seriam necessários 3 anos para zerar a fila de processos judiciais. Isso se não houvesse nenhuma nova ação, viu? Clébio, quem explica toda essa situação para a gente é a repórter Vanessa Lima, direto da capital federal. Olá, pessoal do Link Record News. Segundo a pesquisa, um processo demora cerca de 8 anos e meio para ser julgado até a fase de execução, que determina o cumprimento da sentença. No ano passado, cada juiz brasileiro acumulava cerca de 6.500 processos. No total, 74 milhões de processos ainda estavam em tramitação no país até o final de 2015. A maior parte das pendências está relacionada a ações de cobrança de impostos. Lembrando que nesse levantamento não são considerados os processos em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Agora a gente fala da quantidade de multas por uso de celular. Só para você ter uma ideia, as pessoas tanto abusam que houve um aumento significativo, viu? 43,29% nos últimos 5 anos. Isso segundo dados do Detran de São Paulo. As autuações por esse tipo de infração já passaram de 80.182 em 2010 para 114.894 em 2015. Agora, o que muita gente ignora, entretanto, é que esse tipo de atitude coloca em risco não apenas a vida do próprio condutor que fala ali ao celular, mas também a de outras pessoas ao redor. O Detran de São Paulo enviou um vídeo com orientações para a gente. Vamos acompanhar agora. Ao fazer isso, a gente desvia a atenção da via e coloca atenção no equipamento. O uso do celular, segundo uma pesquisa americana, mostrou que a gente desvia a atenção em torno de 4 segundos, né, em média. O que isso significa? Um exemplo, se a gente estiver numa via de 90 km por hora, significa que a gente vai percorrer o equivalente a um campo de futebol às cegas, sem perceber o que está acontecendo na nossa frente. Então, por isso, a recomendação é: adote um hábito seguro, né? A gente precisa do celular, enfim, a gente faz uso do celular hoje em dia, mas a gente precisa se preparar, se planejar para que isso não exponha a gente e outras pessoas a uma situação de risco. Então, se vai utilizar o equipamento como navegador, faça, né, a programação antes de começar, né? Você vai precisar enviar uma mensagem, faça isso antes de começar a dirigir. Além desse problema do risco de segurança, tem a questão das infrações, né, que o nosso Código de Trânsito prevê a respeito disso. Então, o uso do celular ele só é permitido ou se a gente está estacionado, né, com o veículo ou fora dele, obviamente. Aquelas paradas que o trânsito às vezes provoca por congestionamento ou semáforo não são momentos, né, para se utilizar o celular. Isso também pode fazer com que a gente seja multado, né, mesmo nessas situações. E não é só a multa, né? Se você está parado, ainda que... E é um costume de todos nós, eu também faço isso, infelizmente. Parou no farol, você vai dar uma olhadinha nas mensagens, nos e-mails. É o tempo que, por exemplo, um bandido pode te assaltar se você estiver distraído. Então, além de tudo isso, tem o seu próprio risco dentro do carro que pode ser vítima de um assalto. Infelizmente, vivemos em grandes metrópoles perigosas, que tem ali a barreira, às vezes, apenas do vidro, separando o marginal e você ali de dentro do carro. Então, prestem muita atenção. Crianças que podem surgir a qualquer momento ali na frente do carro. Exatamente. Então, todo cuidado é pouco quando a gente está dirigindo. Muito bem, dicas valiosas para você. E no próximo bloco você vai ver: ministro do STF concede perdão da pena de José Dirceu no processo do Mensalão. E ainda os assuntos mais comentados nas redes sociais. Isso e muito mais aqui no Link Record News. Até já. Meio-dia mais 13 minutos, horário de Brasília. Já estamos de volta com o Link Record News. E a gente volta com uma pergunta para você. Você sabe quantas horas por dia crianças e adolescentes precisam dormir para crescerem saudáveis? Depois de muita pesquisa, cientistas dos Estados Unidos chegaram a uma conclusão e criaram uma tabela do sono. Dá uma olhadinha. Dificuldade de concentração, hiperatividade, problemas que podem estar relacionados ao sono, ou melhor, a falta dele. Pesquisadores americanos concluíram que para cada período da infância existe um número ideal de horas para dormir. Para bebês de 4 a 12 meses, são recomendadas de 12 a 16 horas de sono. Crianças de 1 a 2 anos precisam de 11 a 14 horas na cama, incluindo os cochilos.
Na fase dos 3 a 5 anos, o ideal é dormir de 10 a 13 horas. Já dos 6 aos 12 anos, são necessárias 9 a 12 horas de descanso. E para adolescentes dos 13 aos 18, o tempo dormindo pode ficar entre 8 e 10 horas. O sono perfeito melhora a atenção, o aprendizado, a memória, o comportamento e o equilíbrio emocional. O hormônio de crescimento é liberado durante o sono. Um grande erro dos pais é achar que o sono não é importante. O sono é uma coisa extremamente importante para a criança. A criança pode começar a desenvolver patologias, doenças por causa da falta de sono, até alterações de humor, alterações de atividade, agressividade. Na casa de Anne, os filhos estão com o sono desregulado. A de 3 anos nunca dorme no mesmo horário e fica chorosa quando dorme menos. Ela dorme 1 hora da manhã, 2 horas, acorda meio-dia, 1 hora também. E é bem desregulado o sono dela. Isso quando ela não acorda no meio da noite pedindo para ver desenho. Gabriel, de 9 anos, não desgruda do tablet. Que a mãe fala na hora de dormir? Vai dormir, Gabriel! Além da escola e do estágio, Jéssica, de 17, ainda ajuda a cuidar da irmãzinha recém-nascida. Sobram apenas 5 horas na cama. Poderia ser mais, se à noite não ficasse vendo séries na internet. É como se eu não tivesse estudado nada na escola. Você sempre tem que repassar o conteúdo porque não fixa nada na sua mente. A única que dorme bastante, bem mesmo, é a Ana Helena, que só tem 1 mês de vida. Mas com alguns ajustes, é possível fazer com que todos os irmãos durmam o necessário para ficarem bem no dia seguinte. Estabelecer uma rotina e rituais para dormir, como tomar banho e escurecer o ambiente, são fundamentais para um sono de qualidade. O Gabriel, seria interessante você retirar todos os eletrônicos dele a partir das 7 horas da noite. O tablet pode deixar a criança mais ansiosa durante a noite, é como se o corpo pedisse mais luz, pedisse mais essa agitação e tudo mais. No caso da Ana Lívia, seria bacana estabelecer uma rotina. Ela precisa tirar uma soneca durante a tarde. O corpinho dela ainda tem essa necessidade da soneca. A adaptação pode ser sofrida e dura até 10 dias, mas o resultado compensa. E eu acredito que se eles dormissem direito, dormissem mais cedo, eu tivesse essa regra com eles, eu acredito que seria melhor para todo mundo. Tudo é regra e disciplina, principalmente para crianças tão pequenas, né? Os pais têm que ser realmente um pouquinho mais firmes ali, porque isso realmente vai trazer um desenvolvimento, um aproveitamento muito melhor das tarefas, principalmente na escola. E a gente já falou aqui sobre essa questão do sono, hein, com a Débora Mos, nossa colunista, a respeito do horário. Tem que impor horário para a criança, leva para a cama, ajuda ali, conta historinha, coloca musiquinha, alguma coisa que a faça dormir para regrar desde cedo. Bom, e agora a gente vai para um giro dos destaques internacionais. E para isso chamamos o Nolan Robertos. Nolan, boa tarde. Boa tarde, Lidiane. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a vocês, nossos telespectadores. Bom, Brasil e Alemanha assinaram uma declaração conjunta, isso para diminuir a burocracia e tirar mais rápido no papel inovações na área industrial. O acordo deve facilitar os negócios e atrair investimentos. A negociação foi assinada pelo ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, e pelo vice-presidente do Escritório Europeu de Patentes, Raimund Lutz. Os 2 países vão elaborar um projeto sobre compartilhamento de exames de patentes que vai seguir os moldes de outras iniciativas, como a acertada entre Estados Unidos e Japão. O programa vai garantir mais segurança à propriedade industrial e facilitar o investimento internacional no Brasil. E ainda sobre a Alemanha, mais ou menos sobre a Alemanha, né? A casa onde o ditador nazista Adolf Hitler viveu os 3 primeiros anos de vida na Áustria deve ser demolida. O governo quer destruir o imóvel porque o local virou ponto de peregrinação de neonazistas simpatizantes de Hitler. Bom, a gente lembra, Hitler é responsável pelo Holocausto, que matou milhões de pessoas, mas a decisão ainda precisa ter aprovação do parlamento. No terreno deve ser construído, então, um prédio no local onde viveu os 3 primeiros anos de vida aí o ditador Adolf Hitler. É uma casa histórica, mas é um ponto aí de peregrinação de neonazistas. Vocês são a favor ou contra aí a demolição dessa casa, Lidiane Kleber? Olha, eu sou contra as pessoas que seguem a doutrina do Hitler, né? Isso aí é uma coisa infundada, enfim, não deveria mais existir. Isso sim eu sou contra. O ponto turístico, histórico,
talvez pudesse permanecer se a segurança fosse reforçada, tivesse realmente uma exigência maior das autoridades, um cerco maior das autoridades contra esse tipo de conduta. Eu acho que o contrário, ao invés de demolir, deveriam transformar essa antiga residência dele num museu que pregasse justamente contra o Holocausto, para que no futuro a gente não tenha nenhum maluco adorando esse tipo de doutrina. Exatamente, a demolição da casa, de repente, não vai acabar aí com os neonazistas no mundo. Exatamente. Bom, gente, esses foram os destaques internacionais de hoje. A gente conversa mais amanhã. Uma boa tarde a todos. Obrigada, Nolan. Até amanhã. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir você vai ver juiz Sérgio Moro intima Cunha e dá 10 dias para a apresentação de defesa prévia. Isso e muito mais em instantes aqui no Link Record News. Até já. Meio-dia, 25 minutos pelo horário de Brasília de verão. Estamos de volta com o Link Record News. E agora nós vamos então direto para o Paraná, onde está Fabiana Vantucci, capital Curitiba, com os destaques da região. Oi, Fabiana. Olá, Kleber e Lidiane. O primeiro destaque de hoje é sobre o ex-deputado Eduardo Cunha. Ele foi intimado pelo juiz Sérgio Moro no processo a que ele responde na Operação Lava Jato, depois que esta ação penal foi enviada pelo Supremo Tribunal Federal aqui para a Justiça do Paraná. Agora, o ex-deputado Eduardo Cunha tem 10 dias a partir do recebimento da intimação para apresentar a defesa prévia à Justiça. Lembrando que Cunha se tornou réu na Justiça Federal do Paraná no último dia 13, depois que o juiz Sérgio Moro acolheu a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. A acusação já havia sido recebida no dia 22 de junho pelo ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal. Na época, o STF ficaria responsável pelo julgamento, já que Eduardo Cunha ainda possuía foro privilegiado por ser deputado. Após a cassação dele, o ministro enviou o processo à 13ª Vara Federal em Curitiba. Como o Supremo já havia aceitado a denúncia, Moro apenas vai continuar o julgamento do caso a partir de onde o processo parou. Nesta ação penal da Lava Jato, Cunha é acusado de receber propina em um contrato para exploração de petróleo na África e de usar contas na Suíça para lavar dinheiro. Ele responde pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. E o outro destaque de hoje é sobre o ex-ministro José Dirceu, que está preso aqui no Paraná por conta da Operação Lava Jato. Quando foi detido na 17ª fase da operação, ele já tinha sido condenado no caso do mensalão do PT. Agora, ele recebeu o perdão da pena neste processo. O perdão da pena foi concedido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator no Supremo Tribunal Federal das execuções penais do processo do mensalão do PT. Em sua decisão, o ministro atendeu o pedido da defesa de Dirceu e seguiu o parecer favorável à extinção da pena enviado ao STF pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. De acordo com Barroso, Dirceu atendeu aos critérios do indulto natalino, decreto presidencial que prevê o perdão da pena para condenados que se encaixam em pré-requisitos definidos pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. No caso do mensalão, José Dirceu foi condenado a 7 anos e 11 meses de prisão. Ele ficou detido cerca de 1 ano no regime semiaberto, quando é possível deixar o presídio durante o dia para trabalhar. O ex-ministro estava em prisão domiciliar quando foi preso novamente na 17ª fase da Operação Lava Jato, em agosto do ano passado. Mesmo com o perdão da pena no processo do mensalão, o ex-chefe da Casa Civil continua preso no Paraná. Na Lava Jato, ele foi condenado a 20 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e organização criminosa pela participação no esquema de contratos superfaturados da construtora Engevix com a Petrobras. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Kleber e Lidiane, voltamos ao estúdio com vocês. Bom trabalho a todos. Até amanhã. Obrigado, Fabiana. Até amanhã. Bom trabalho para você também. Bom, e agora a gente convida o editor de mídias sociais do Portal R7, Rafael Calisto. Rafael, boa tarde para você. Infelizmente, a gente começa aí com uma notícia não tão bacana, né? Esses jogos online. Boa tarde, Kleber, Lidiane, todo mundo que está assistindo a gente em casa. Muito boa tarde. A notícia, infelizmente, não é tão boa. O que aconteceu foi o seguinte: o Gustavo, um menino de 13 anos, ele é de São Vicente, aqui em São Paulo. Ele jogava um jogo online muito conhecido, que é o League of Legends, o famoso LOL, como a gente chama, né? A molecada chama de LOL.
que é a sigla do jogo. E ele acabou perdendo a vida, infelizmente. O que aconteceu? Eu vim aqui hoje para explicar qual foi esse motivo. Paralelamente a esse jogo dele, eles faziam uma brincadeira que de brincadeira não tem nada, é só como eles chamam, que é o tal do choking game em inglês, que é o jogo do estrangulamento, digamos assim, jogo do sufocamento, enfim. Em que a grande brincadeira dessa molecada é tentar se asfixiar até um ponto que você realmente apague, assim, até que você desmaie. Não é mesmo tentando se asfixiar isso. Não é uma brincadeira suicida, mas é um negócio que simula isso. Uma péssima ideia. É uma história que tem se alastrado muito na web. E eu trouxe ela aqui justamente, esse é o garoto, né, o Gustavo. Eu trouxe esse caso hoje aqui para o nosso quadro, porque é justamente pelas redes sociais que a galera fica sabendo que isso existe, né, que se propaga. E olha, vou dizer para vocês... se eu quisesse, é porque não dá para trazer, porque é muito forte. Mas se quisesse, daria para trazer imagem de gente praticando esse jogo. O tal do jogo da asfixia. Indiscriminadamente. Se espalhou realmente essa prática. Sim, é muito preocupante, né? Porque já morreu um garoto, acho que faz o quê? Uns 4 meses, no hemisfério norte, aí morre esse garoto aqui. Na história dele, os colegas de jogo perceberam que ele estava perdendo a consciência. Chamaram uma prima dele ali, ela foi, conseguiu encontrar o rapaz com vida. Levaram ele até o hospital, mas não conseguiram salvar. Então fica o alerta, infelizmente ele teve que perder a vida para as pessoas entenderem que isso não é uma brincadeira, não é legal você se asfixiar teoricamente por conta de uma sensação que você teria de antes do desmaio. Não é brincadeira. Isso não tem relação com o jogo, ou é como se fosse uma punição? Tá lá o jogo online e, paralelamente, como você disse, eles fazem esse tipo de brincadeira. Tem alguma relação com o jogo? Olha, eu particularmente não jogo League of Legends, mas eu sei que o jogo não tem nada que carregue para isso. Tem campeonato mundial de League of Legends e as pessoas não estão morrendo sufocadas. E isso que deixou muitos dos internautas bravos, né? Porque eles falaram, e agora? Eu que estou aqui na minha casa, numa boa, jogo, não acontece nada, vão cancelar o jogo, vão começar a me retaliar por isso. Então você pode fazer esse tal desse choking game com qualquer coisa. A questão é, não faça. Rafael, você acompanha as redes sociais já há muito tempo, tanto é que é a sua especialização, inclusive no que diz respeito ao Portal R7, agora com a gente. Exato. Me dá a impressão de que de tempos em tempos os internautas criam algum tipo de desafio por meio das redes sociais. Vídeos no YouTube, vídeos que agora podem ser postados no Face. Então me dá a impressão que é isso, são desafios para testar talvez a própria resistência, que infelizmente se propagam. E aí a pergunta que eu te faço, não existe nenhum órgão que consegue fiscalizar e derrubar esses vídeos de repente? Então, derrubar o vídeo até dá. O problema é que a brincadeira se alastra de uma forma que só derrubar os vídeos não é suficiente, infelizmente. Eu vou te dar um exemplo. Algumas brincadeiras são, sim, saudáveis. Tinha aquela do gelo, lembra? Do balde de gelo, que era... Inclusive, o dinheiro foi todo revertido, né, para caridade, para tratar a doença por conta que ele foi criado. Eu vou citar mais algumas. Por exemplo, tinha o tal do planking, que era brincar de virar uma tábua. Vocês lembram dessa? Isso. A gente fazia até brincando aqui com o pessoal do R7. Só tem doido lá no R7, né? Tem o tal do owling, que é você fazer uma coruja, você meio que se empolera em algum lugar. E aí... Tinha um que o pessoal comia farinha, lembra? E tentava falar. E alguns se afogaram com isso. Teve gente que morreu também. Quando começa a ficar perigoso, não é mais brincadeira. Por isso que eu sou até contra esse nome jogo do sufocamento. Não é jogo, cara. Isso você não brinca. Você não pode brincar com a sua vida. Porque qualquer tipo de jogo meio letal é meio que aquele raciocínio da roleta russa. Exato. Você pode ou não morrer. Cara, você não brinca com isso. Isso não é uma brincadeira. Então, para manter a web mais saudável, claro que tem assim, órgão de fiscalização e tal, mas não é suficiente. O que precisa é a conscientização. Exato. Né? E aí é que os pais, hoje, inclusive é o tema da nossa enquete, devem entrar para, de certa forma, supervisionar o que os filhos fazem na internet. Inclusive o que eles postam. Se estão postando vídeos que podem levar outros a esse mesmo risco, como aconteceu, infelizmente, com esse garoto que a gente vem mostrando. Sim, é por aí. Eu acho que o pai também não precisa ter aquela autoridade de não deixar o filho fazer nada, mas você tem que estar um pouco próximo ali, porque muita coisa ruim pode acontecer pela web. Quebrar essa barreira, né? Exato. Por falar em quebrar a barreira, agora vamos deixar tudo mais suavizado. Tem uma barreira que realmente foi abaixo e essa muralha é muito especial, não, Calixto? Olha, muito feliz com o que a gente teve de resultado ontem. Eu estava aqui no jornal, até citei que quando o Record News trocou o cenário, foi Trending Topic. Ontem teve um Trending Topic também nosso, né, do nosso trabalho. Eu fiquei muito feliz, que foi da queda das muralhas da novela Terra Prometida. Foi o primeiro no Brasil e o primeiro no mundo
termo mais falado ontem à noite no Twitter. Ele ficou 3 horas e 25 nas minhas contas nos Trending Topics do Brasil. Que legal, olha muito, só. muito bem repercutida, uma estratégia que deu muito certo. Então, parabéns a todo mundo da Record aqui que ajudou a criar essa estratégia, participou de alguma forma. A gente manteve na tela a hashtag Marca d'Água, né, que era das muralhas, ela funcionou. A conversa ao redor desse capítulo tão importante da novela foi muito legal no Twitter, mostrando aí que a internet pode fazer muita coisa boa, né? Então, depois da abertura do mar... E agora a queda das muralhas. A queda das muralhas. A abertura do mar foi assim, igual. Foi sensacional. A gente teve, acho que foram 400 mil tweets. Foi um negócio assim, absurdo. Aí agora, para uma passagem similar na Terra Prometida, a gente conseguiu também placar uma estratégia muito legal. A hashtag trendou, como a gente fala, e foi ótimo. Eu trouxe até alguns dos tweets que eu gostei bastante, assim. Tem algumas coisas curiosas. Acho que a gente tem até o print para mostrar aqui em primeiro nos Trending Topics. E eu trouxe para vocês alguns tweets. Eu achei muito engraçado que eles usaram muitos dos memes da Gretchen, sabe? Porque o meme da Gretchen, o GIF da Gretchen, ele é assim um negócio... Rende bastante, né? Disseminado na web, todo mundo adora, né? E ela também participou aqui com a gente em vários programas, inclusive esse ano com o Power Couple. E teve muito GIF dela, eu achei muito engraçado, a galera entrou na brincadeira. Foi sensacional, muito legal mesmo. Não sei se nós temos, então, as imagens. Bom, acho que... Procura a hashtag aí na sua casa, você que está agora assistindo a gente, hashtag Queda das Muralhas. Procura aí no seu Twitter que você vai ver muita coisa que rolou ontem, durante, como eu disse, 3 horas nos Trending Topics. Rafa, só para falar rapidinho, já que a gente está mostrando, esse é o carro da Apple, né? Agora Vamos é o meu like ou dislike do dia, vamos lá. Hoje não é like, hoje é dislike. Você não gostou do carro da Apple? Não é esse problema. O problema é o seguinte, faz mais ou menos um mês a Apple tentou comprar a McLaren. Não deu certo, não fechou negócio. E ela ia fazer um carro, era o projeto Titan, acho que é esse, projeto Titan. Era o carro deles autônomo, que dirige sozinho. E não rolou. As pessoas que trabalhavam no projeto ou foram demitidas ou realocadas para outra parte da empresa e a Apple meio que desistiu do carro. Então eu fiquei muito triste que a Apple não teria um carro que dirige sozinho, porque ia ser muito legal. E eu acho que se o Steve Jobs estivesse vivo, isso não ia acontecer. Pois é verdade. Bom, vamos esperar cenas aí dos próximos capítulos, dos próximos anos, quem sabe, né? Apple ainda não domina esse mercado automobilístico. O Google tá lá, né? Então é bom ficar de olho. O Google tem bastante carro que dirige. E tem a Tesla, né? Só para lembrar. Até amanhã, Rafael. Obrigado gente. pelos destaques de hoje. Obrigado. Boa tarde para todo mundo. Até amanhã. Eu tô de volta com mais notícias e novidades sobre as redes sociais. Muito bem, o Link Record News aproveita agora, faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Com a sua opinião e também com mais informações para você. Até já. Link Record News de volta, 12h, 41 minutos, pelo horário brasileiro de verão. De volta com prestação de serviço para você. Vamos saber como fica a previsão do tempo para todo o Brasil. Vamos lá, isso mesmo. A gente vai agora com dados da Somar Meteorologia, ver as imagens de satélite que apontam nuvens de chuva em boa parte da região sul do país, como a gente pode observar aqui, com volumes que ultrapassaram, inclusive, os 100 milímetros nas últimas 24 horas, apenas no estado do Rio Grande do Sul. Em São Paulo, Sul Mineiro e Oeste do Rio, há também bastante nebulosidade, porém sem chuva. Nas demais localidades, a gente percebe aí o céu bem aberto. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Em toda a região sul, há condições de qualquer forma para queda de granizo. Já do Paraná até o centro de Minas Gerais, em boa parte também do centro-oeste, as chuvas ocorrem em forma de pancadas e mais para o período da tarde, por conta dos ventos fortes. Chuvas fracas e isoladas em parte do leste baiano e raios também em toda a região norte do país. O tempo fica aberto e abafado nas áreas mais claras do mapa. Curitiba, calor. Apesar dessas condições de chuva, com a máxima prevista em torno dos 33 graus. Em Vitória, os termômetros marcam 30 graus nesta tarde. Em Cuiabá, o tempo fica abafado, com temperaturas de até 38 graus, é muito calor. Já em Manaus, a situação não é diferente, não. Por lá também, 36 graus devem marcar os termômetros. Nesta tarde de terça-feira, a chuva começa a ocorrer em forma de pancadas e é acompanhada por rajadas de vento na capital paulista. Então, a gente pode esperar aí transtornos no trânsito, pistas escorregadias, semáforos apagados, mas os radares não, hein, gente? Então, atenção. Apesar dessa condição de tempo instável, a temperatura máxima chega aos 35 graus. A quarta-feira já segue mais um dia de calor e com pancadas de chuva a partir do fim da tarde. As temperaturas
temperaturas devem oscilar entre 19 e 36 graus. A gente percebe essa mesma condição de calor também com pancadas de chuva até o final da semana. Portanto, se você não saiu de casa, pretende sair nas próximas horas, pegue um guarda-chuva então e atenção no trânsito que deve estar aí com pistas escorregadias durante toda essa tarde. Tudo bem, com essas informações a gente termina aqui essa edição do Link Record News. Lembrando que você pode sugerir assuntos para o nosso jornal. Só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas redes sociais, sempre com a hashtag Link Record News. Lembrando que o Link Record News segunda edição volta à sua tela às 3 da tarde. Record News, informação para você crescer. Boa tarde para você, até logo mais.